Olá, pessoal. Professor Carlos Pastana, e vamos dar sequência à nossa próxima aula de pavimentação de estradas do curso de Engenharia da Unimar, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de faixas auxiliares para veículos lentos em rampa. Então, é praticamente o fechamento de toda a parte teórica do nosso curso de pavimentos de estrada, pavimentação de estrada. Então, vamos. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso, mas vamos falar do comprimento máximo, ou comprimento crítico de uma rampa. Esse comprimento é um comprimento no qual um caminhão carregado pode operar sem perdas de velocidade. O uso de comprimentos de rampa não superiores ao crítico garante um escoamento de tráfego em boas condições. A partir do momento que eu tenho a implantação da terceira faixa, nas rampas de veículos dentro pode constituir-se em solução de boa relação custo-benefício. Então, a terceira faixa ela é implantada para eu manter o trabalho, a boa trabalhabilidade da minha estrada, o bom nível de serviço, melhor dizendo, da minha estrada. Então, o nível de serviço garantido, eu vou criar a terceira faixa a partir do momento que eu trabalhe sem grandes perdas de velocidade. Como é que vai funcionar isso? Olha só. Em geral, a implantação da terceira faixa deve ser considerada quando forem satisfeitas as duas condições. O comprimento crítico for excedido, ou seja, quando o comprimento de uma rampa causar uma redução de 25 km por hora na velocidade dos caminhões carregados. E a constatação que o volume horário de projeto supera a capacidade da rampa. Nós não faremos o estudo desse daqui, mas estudaremos a respeito do comprimento crítico e vamos levar em consideração no nosso projeto, a partir do instante que eu tenho uma redução de 25 km por hora na velocidade do caminhão, eu crio a terceira faixa. Então, eu vou ter que verificar rampa por rampa. Bom? Então, vamos. É desejável que no início de uma terceira faixa seja precedido de um taper com comprimento mínimo de 50 metros. Então, existe um taper de entrada, que é aquela faixa que faz você entrar na terceira, e tem um taper de saída que tem que ter aproximadamente 60 metros. Então, quando a gente vai na estrada, aparece início da terceira faixa, então eu tenho uma faixa meio que sai do zero, meio triangular, que é o de entrada, que tem que ter uma distância mínima de 50 metros, e eu tenho que ter um taper de saída, uma distância mínima de 60 metros também. Essa tabela nós já conversamos quando nós falamos de curvas verticais, mas olha só, quando eu tenho a rampa, e você vai analisar a sua rampa, e eu tenho uma perda de velocidade, e vamos fazer isso num exercício. Eu tenho o meu PIV1 na cota 720. Eu tenho o meu PIV2 na cota 772. Eu tenho a estaca 100, a estaca 165. Então, eu tenho uma distância de 65 estacas entre o PI V1 e o PI V2. A rampa descendente de 2%, ascendente de 4% e descendente de menos 3%. Então, vamos analisar este projeto para determinar o ponto de início e o ponto de fim das rampas. É aplicação direta. Então, vamos pensar nessa curva. É uma curva côncava, onde o meu L mínimo é dado pela distância de parada ao quadrado dividido por 122 mais 3,5 vezes a distância de parada, que multiplica a diferença algébrica das rampas em módulo. Eu tenho que definir, então, a segunda curva, é uma curva convexa, onde a equação é dada pela distância de parada ao quadrado, dividido por 412, multiplica a diferença algébrica das rampas em módulo. Então, eu tenho que calcular, primeiro,
o cálculo do comprimento mínimo da curva côncava e depois o cálculo mínimo da curva convexa. Então, alguns elementos da minha curva côncava. I1, menos 2, I2, 4, a estaca do PIV1 é 100 mais 0 metros, a cota é 720, e vamos trabalhar com pistas simples, classe 1. Daqui, eu defino que a velocidade de de projeto é de 80 km por hora, e o coeficiente de atrito longitudinal, tem a tabela, igual a 0,30. Com isso, eu achei a minha distância de parada de 152,53 metros. Tendo a distância de parada, eu vou calcular o comprimento mínimo. Com a distância de 152, a diferença algébrica em módulo 6, substituí, achei 212,84, vou adotar 240, de tal modo que L sobre 2 seja múltiplos de 20, ou seja, L sobre 2 vai dar 120, 6 estacas para a esquerda, 6 estacas para a direita. Feito isso, eu vou calcular as estacas dos pontos notáveis. Então, a estaca do PIV1 é 100, menos 6 dá 94, mais 12, e a estaca do PTV1 é 106 mais 0. Então, eu tenho aqui que a minha estrada vai da estaca 94 até a estaca 106. Cálculo das cotas dos pontos notáveis. Então, eu tenho aqui as rampas, 722 e 400 do PCV e 724 e 800 do PTV. Tá certo? Então, tendo essas informações, aqui está o meu PCV na estaca 94 e a cota, e aqui está o meu PTV, a estaca e a cota. Perfeito, gente? Bom, e agora? Agora eu vou fazer o cálculo do comprimento mínimo da curva vertical convexa. Então, pego todas as informações, I2, 4, I3 menos 3, PIV2, 165, a cota e a pista simples. Faço também a relação, a minha velocidade de projeto, o meu coeficiente de atrito longitudinal, acho a distância de parada de 132,05. E aí, o comprimento mínimo dessa rampa vai ser de 296, adoto 320 para justamente daquele problema. Poderia adotar 300? Poderia. Só que a hora que eu fizer 300 dividido por 2 dá 150, vai complicar. Então, eu já pego, utilizo um valor que dê 320, dá 16 estacas, e facilita bastante. A hora que eu dividir isso por 2, vão dar 8 estacas, 160 metros para cada lado. Com isso, eu vou calcular as estacas dos pontos notáveis. Então, o mesmo procedimento, 165 menos 8 dá 157, mais 16, 173. E o cálculo das cotas da mesma maneira, utilizando as rampas ascendentes que o ponto está em cima. Então, eu achei aqui o meu PCV2 e achei aqui o meu PTV2. Tudo isso, gente, vocês já fizeram no trabalho. Tá? Se você está levando o trabalho certinho, você já calculou curva vertical, já calculou o comprimento mínimo, distância de parada, e o que falta calcular agora? Os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Então, eu tenho que calcular o ponto de máximo da curva côncava. Então, aqui estão as informações dela. Montei a equação da curva, substituí, achei este valor, esta equação. Derivo, né? Igual a 0, achei que o meu x vale 80, defino o meu y menos 0,8 e a cota do meu ponto de mínimo. Então, volto para a curva convexa, tenho as informações dela, a equação, monto a equação, acho os valores e achei essa equação. Sigo os cálculos para a curva convexa, derivo igual a 0 e achei o ponto x1, de 182,85. Então, vamos definir aqui o início da minha rampa,
e o fim da minha rampa. Por quê? Nós já vimos isso aqui bastante. Quando eu chego nesse ponto, é onde eu tenho que colocar o meu bueiro de grota. E esse ponto, essa estaca, é quando eu tenho o quê? Meu divisor de água. É o ponto de máximo aqui, o ponto de mínimo aqui. Aqui está na estaca 98 e aqui está na estaca 166 mais 2,85. Então, quando eu for subir essa rampa, eu tenho a distância entre essas duas estacas e eu vou chegar em que estaca eu tenho que iniciar a minha terceira faixa. Então, vamos achar o comprimento crítico disso daí. Eu tenho uma perda de velocidade de 25, a minha rampa é 4%, eu vou achar uma distância de 355 metros. Então, aqui, ó, essa distância tem 355 metros. Aqui eu inicio a minha terceira faixa. E aqui eu termino a minha terceira faixa. Então, o que eu tenho que colocar aqui, antes deste ponto, é meu taper de entrada e, depois desse ponto, o meu taper de saída. É assim que nós vamos fazer o cálculo. Como você já tem, para cada curva, o seu ponto de máximo ou de mínimo, você vai analisar na ida e você vai analisar na volta. Então, aqui está o meu taper. Eu coloquei um taper mínimo de 50 e aqui está na saída o meu taper de saída de 60 metros. Poderia colocar 60 e 60, aí nenhum problema, é vocês que vão definir. É isso que a gente tinha para vocês aplicarem isso no trabalho de vocês. Obrigado e um abraço.